Justiça, o Ministério Público denuncia Marinese Olinto por feminicídio pela morte de Letícia Curado. Dívidas, número de famílias brasilienses devedoras diminui, mas a quantidade ainda é grande. Acolhimento, empresa distribui abraço em pleno expediente em mês de prevenção ao suicídio. E ainda o Ministério da Saúde lança campanha para conscientizar sobre a depressão. Olá, eu sou o Rodrigo Orengo e está começando agora o Band Cidade, primeira edição. A gente já começa falando sobre a violência no trânsito. 10 ciclistas morreram nas pistas do DF. E o caso mais recente aconteceu justamente na noite passada. Renato Carlos Rezende dos Santos, de 41 anos, passava pela BR-080 de bicicleta quando foi atropelado. Uma morte aconteceu bem na Semana Nacional de Trânsito, que tem por objetivo iniciativas de conscientização e alternativas também como a bicicleta. A turma do pedal alerta que os números refletem a falta de estrutura. Haja paciência, horário de pico é assim mesmo. Acelera, para e espera até poder acelerar de novo. É natural esse trânsito nas grandes metrópoles. E olha que Brasília, comparada a outras cidades, ainda está no lucro. Atualmente a frota aqui é de pouco mais de 1.800.000 carros. Número que de uns tempos para cá tem sido complementado por outros meios de transporte. Já é comum cruzar com pessoas de bicicleta, ainda tem a galera do patinete, que incorporou a rotina de idas e vindas, este transporte elétrico sobre duas rodas. Com cada vez mais gente disputando espaço pelas ruas, as regras de trânsito são fundamentais para evitar acidentes, como, por exemplo, o que aconteceu na noite de ontem na BR-080. Renato Carlos Rezende dos Santos, de 41 anos, passava pela rodovia de bicicleta quando foi atropelado. Ele não resistiu aos ferimentos. Até junho deste ano, 10 ciclistas morreram aqui no DF. Números que as ONGs de incentivos aos meios de transporte alternativos lamentam. É uma perda para a família, né? É lamentável, ainda cria essa sensação de insegurança, né, na população. Então, assim, acho que o governo deveria se atentar a cada morte, a cada atropelamento, né? Isso não é só ciclista, mas também pedestre. A gente tem visto atropelamentos de pedestres, tanto na faixa quanto fora da faixa. Então, a gente ainda tem um cenário aí de imprudência, né, de excesso de velocidade. Este acidente envolvendo o ciclista aconteceu na véspera da Semana Nacional do Trânsito e Mobilidade. Até o próximo dia 25, o Detran vai realizar atividades com o objetivo de conscientizar sobre a importância de obedecer às leis e garantir a segurança nas ruas, ou seja, com o intuito de valorizar a vida. Porque, é claro, quando ocorre uma morte, algumas pessoas ficam temerosas e deixam de apostar em novas maneiras de se locomover. Os dados de locação das amarelinhas, as bicicletas para aluguel, provam isso. Em 2018, 3.500 pessoas aderiram ao serviço. No mesmo mês este ano, o número de aluguéis caiu para 1.600 adesões. Mesmo com a redução, tem quem ainda prefira um modelo de transporte mais sustentável e saudável. É uma alternativa muito melhor, né? Você evita o trânsito, é mais saudável, vai curtindo a natureza e tal. É bem melhor você estar com a sua consciência limpa, né? Poder pegar a bicicleta, não usar o carro no dia a dia, né? Poder usar só quando você tiver que fazer um caminho mais longo. Afinal de contas, o trânsito é responsabilidade de todos. A regrinha do maior ser responsável pela segurança do menor torna a convivência nas ruas cada vez mais harmoniosa. A gente vai falar sobre este assunto com Cláudio Humberto, já está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Cláudio. O que o governo deve fazer para evitar esses acidentes, Cláudio? Campanhas de esclarecimento sobre tudo isso, né? E obras de ciclovias. Os ciclistas, sobretudo aqueles profissionais, talvez até seja o caso desse ciclista que foi vítima, essa infeliz vítima da violência no trânsito, talvez fosse um profissional, não sei. Mas os profissionais costumam não gostar muito de ciclovias, nem mesmo de ciclofaixas. Ele costuma pedalar no leito da via. E é preciso lembrar que a lei prevê isso, prevê que é direito do ciclista, é direito da bike estar exatamente ali onde os carros trafegam, porque é um veículo também. Mas é uma questão também de bom senso, né, Rodrigo? É preciso que tanto ciclistas quanto motoristas tenham um bom senso nessa convivência. Mas a regra de ouro é aquela que foi dita na reportagem. É o maior proteger o menor.
é o carro proteger a motocicleta e a bicicleta, tanto quanto os veículos de grande porte, ônibus e caminhões devem proteger os veículos médios. É assim que funciona e a gente levar para o trânsito a educação que temos no dia a dia. Né? As pessoas são gentis no dia a dia, são educadas, dão bom dia, dão boa tarde, né? Abre a porta para uma senhora entrar, cede a cadeira para um idoso. Por que aqui no trânsito se transformam em pessoas enlouquecidas, né? Está na hora de se colocar isso em prática, colocar essa educação doméstica que nossos pais tanto falam exatamente no trânsito. E já continuar falando de trânsito, porque a partir de hoje a Estrada Parque Vale, aquela que passa em frente ao Jockey Clubes, vai ser bloqueada para obras no asfalto. O DR vai fazer a interdição no sentido de PTG estrutural até o primeiro balão. E o bloqueio deve durar cerca de 20 dias. O trânsito, nesse sentido, vai funcionar por meio de um desvio com apenas uma faixa de rolamento. E a orientação aos motoristas é que usem rotas alternativas e evitem esse trecho. Agora, você lembra do caso do homem que foi baleado na cabeça depois de uma briga de trânsito com um policial militar aposentado? Pois é, 1 mês e meio depois de ficar internado no hospital de base, o estado de saúde do rapaz piorou. A família luta agora por uma vaga na UTI do hospital. Everton Leonardo Elias, de 31 anos, está internado no Instituto Hospital de Base desde o dia 2 de agosto, quando foi baleado na cabeça em uma briga de trânsito. Ele foi atingido pelo policial militar aposentado Francisco Cipriano Vieira. A situação do Everton piorou nesta semana. Segundo a família, o rapaz sofreu uma parada cardiorrespiratória depois de ter uma reação alérgica causada por uma medicação. Agora, a luta dos familiares é para conseguir um leito na UTI, para que o quadro, que é gravíssimo, não piore ainda mais. Entrando em contato com o Ministério Público, Defensoria Pública, com a diretoria aqui do hospital, em busca dessa vaga. Com urgência, porque onde ele está é um estágio momentâneo, é para pouco tempo. Segundo Asline, o técnico em informática vinha se recuperando bem nos últimos dias. Ele ficou 29 dias em coma. Assim que ele voltou do coma, conforme ele foi sendo perguntado, ele conseguia distinguir e responder com sinais, mexendo os lábios. Com 3 dias ele já estava falando. Quando ele começou a fazer fisioterapia, ele já ficava por alguns segundos em pé, ele já dava os primeiros passos, ele já estava comendo comida pastosa. Ele estava tendo uma evolução que os médicos mesmos falaram que era um milagre, ele tinha nascido de novo. A demora por um leito preocupa Giovanni, namorado do rapaz. Depois desse acidente, dessa fatalidade que aconteceu da parada cardíaca, voltou a estaca zero. Então a preocupação é muito maior, o desespero é maior, porque a parada compromete muito a situação neurológica dele. Então, mesmo se ele acordar, a gente não sabe se alguma sequela vai ficar, se ele vai acordar. A grande questão é essa agora também. O crime ocorreu na Avenida Elmo Cerejo, em Taguatinga. Francisco foi indiciado por tentativa de homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e por impossibilitar a reação do Everton. O policial aposentado entregou a arma do crime e responde em liberdade. Giovanni cobra por justiça. Com certeza a gente quer justiça. A gente quer mostrar para esse país que as coisas não são assim, as coisas não ficam impunes. Uma pessoa com a arma na mão não pode atirar assim por motivos fúteis, motivos banais, porque é uma vida, é uma pessoa que tem família, que tem amigos, que tem um namorado. Então, fica aí a reflexão, né? E a Secretaria de Saúde informou que o rapaz foi transferido para a UTI nesta manhã. Cláudio Humberto, há pouco você falava de educação, conscientização no trânsito e agora temos esse crime banal aí no trânsito. Isso é uma estupidez completa, né? Ainda mais se tratando de agente público. O governo do Distrito Federal tem o dever, né, de proteger essa vítima. Ele é vítima de um agente policial, de alguém que estava armado em razão da função pública que desempenha. Além de puni-lo, a justiça punir esse sujeito exemplarmente da maneira mais dura possível pelo motivo torpe do crime, o GDF também tem o dever de protegê-lo, de levá-lo a tratamento e oferecer à família e ao paciente todo o tratamento, toda a assistência que for necessário.
Vamos falar agora de economia. Depois de atingir o maior patamar do ano, no mês de julho, o total de famílias brasilienses endividadas registrou leve queda em agosto. É o que mostra uma pesquisa divulgada pela FEComércio. O número caiu de quase 800 mil em julho para pouco mais de 795 mil famílias endividadas em agosto no Distrito Federal, uma queda de 0,8%. No mesmo período, as famílias com contas em atraso também diminuíram. Segundo a FEComércio, responsável pela pesquisa, quase 91% das dívidas têm relação com o cartão de crédito. 29% dos entrevistados disseram que metade do orçamento familiar é destinado para o pagamento de cheque predatado, cartões de crédito, fiados, carnês, empréstimos, compra de imóvel e prestação de carro e seguro. Entre os inadimplentes, 37% dizem ter condições de pagar totalmente a dívida, 60% têm condições parciais, 2% não souberam responder e 1% não tem condição. Em comparação a agosto do ano passado, houve aumento de 2,6% na quantidade de famílias endividadas. Em novidades sobre o caso do maníaco de Planaltina, o Ministério Público denunciou Marinésio Olinto, de 41 anos, por feminicídio pela morte da advogada Letícia Curado. A ação corre no Tribunal do Júri de Planaltina. O assassino confesso da advogada Letícia e da auxiliar de cozinha Genir Souza está preso desde agosto. Marinésio também pode ser indiciado por tentativa de feminicídio contra uma adolescente de 17 anos que escapou por pouco da morte. Até agora já são 19 casos investigados que podem ter envolvimento do cozinheiro. Ele fingia fazer transporte pirata para atrair as mulheres e cometer os crimes. E a seguir, o Ministério da Saúde lança a campanha de conscientização da depressão. A doença é o principal fator que pode levar ao suicídio. E o Band Cidade está voltando daqui a pouco. Espero por você. No último dia, como Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge apresentou uma denúncia sobre o caso Marielle. 5 pessoas, incluindo um delegado da Polícia Federal, são acusadas de tentar atrapalhar as investigações do assassinato da vereadora. De acordo com Raquel Dodge, houve um desvirtuamento da apuração para que a linha investigativa passasse longe dos reais autores do assassinato de Marielle e do motorista dela, Anderson Gomes, em março do ano passado. Foram denunciados o conselheiro afastado do TCE, Domingos Brazão, o delegado da Polícia Federal, Hélio Cristian, o PM, Rodrigo Ferreira e mais 2 pessoas. De acordo com a Procuradora-Geral, o grupo forjou depoimentos e entregou pistas falsas para a Polícia Civil. Em março deste ano, a polícia chegou aos autores do crime e prendeu o sargento reformado da PM, Rony Lessa, e o ex-PM, Elcio Vieira de Queiroz. Dodge também pediu ao Superior Tribunal de Justiça a abertura de um novo inquérito para descobrir os mandantes do duplo homicídio. Raquel Dodge apresentou um balanço do seu mandato de 2 anos à frente do Ministério Público Federal, que se encerrou nesta terça. Para o seu lugar, o presidente Jair Bolsonaro indicou o procurador Augusto Aras, que ainda deverá ter o nome aprovado pelo Senado. Até lá, o cargo será ocupado interinamente pelo subprocurador-geral da República, Alcides Martins. Cláudio Humberto, a Raquel Dodge deixou decisões importantes para o último dia de gestão. Pois é, algumas muito importantes e reveladoras. É o caso, por exemplo, do Marielle, né? A denúncia de um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, um delegado da Polícia Federal que se queixa de injustiça, mas enfim, ela deixou uma denúncia que é reveladora também das condições muito especiais, das relações promíscuas que há no Rio de Janeiro entre a sociedade e o crime, né? Não só traficante de drogas, mas também aquelas chamadas milícias, né? E também agora vê-se, no caso Marielle, até mesmo o relacionamento com matadores de aluguel. O fato é que esse caso ainda está longe de terminar, pelo visto, né? Agora, a saída, o último dia, né, da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, recebeu algumas críticas, né, em razão de iniciativas que ela tomou somente agora, no último dia, e não o fez antes, no tempo que se esperava, né, como, por exemplo, representar contra decretos do presidente Jair Bolsonaro pertinentes à questão das armas e também sobre os projetos de escola sem partido. São questões centrais, importantíssimas para o presidente da República. Ela não fez ontem, antes das suas despedidas, por quê?
porque ela esperava ser reconduzida ao cargo e não queria irritar quem tomaria essa decisão, que é o presidente Jair Bolsonaro. Ficou feio para a procuradora tomar essas iniciativas somente no último dia do seu cargo. Olha, 78 mortes por suicídio foram registradas neste ano só aqui no Distrito Federal. E aproveitando a campanha do Setembro Amarelo, que alerta para a prevenção do suicídio, uma empresa aqui de Brasília decidiu distribuir abraços para levar um pouco mais de amor para a vida das pessoas. Nada como um abraço bem apertado para recarregar as energias. Clarice foi surpreendida no meio do expediente e se sentiu até mais leve durante o trabalho. Quando você tem demonstrações de carinho, tudo se torna mais leve na sua vida. A iniciativa aproveita o Setembro Amarelo, campanha de prevenção ao suicídio, para distribuir abraços nas pessoas. Eu acho que é um passo para a gente chegar e se aproximar mais das pessoas e poder conectar com elas, para poder entender quais são os problemas e poder abrir um diálogo. Acho que o abraço às vezes quebra esse gelo e a gente pode abrir um diálogo melhor para poder, aí sim, poder chegar a assuntos mais profundos, como essa questão da depressão profunda que pode levar ao suicídio. Desde o início da ação, pelo menos 2.000 pessoas já foram abraçadas. Muita gente às vezes se emociona, né? Tem uma situação de, opa, o que está acontecendo? Mas logo são receptivas e abrem os braços e realmente são bem receptivas à ação. Segundo uma pesquisa norte-americana, o abraço diminui os sintomas de estresse e deixa a vida mais leve. A Sheila concorda e diz que um abraço pode ser capaz de mudar a realidade de quem está se sentindo triste e desamparado. O amor parece que ele se perdeu, alguns valores foram-se embora. E aí eu começo a fazer uma reflexão, não foi embora. Basta a gente dar importância ao que dá importância, que são os valores, um abraço, um sorriso, um cuidado, um olhar ao próximo, né? Isso faz tão bem e não custa nada. A gente lembra que mais de 90% dos casos de suicídios poderiam e podem ser evitados. Basta que a pessoa procure ajuda. Tem o CVV, importantíssimo, Centro de Valorização da Vida, faz um trabalho fundamental de escuta e de orientação. A ligação é de graça, o número é 188. Se você está passando por alguma dificuldade, ligue e ligue agora. E olha, a depressão é realmente o principal fator que pode levar a esses casos de suicídio. Em 4 anos, o número de atendimentos e internações de jovens entre 15 e 29 anos no SUS por depressão mais que dobrou. Os primeiros sinais da doença são difíceis de identificar. Por isso, o Ministério da Saúde lançou uma campanha de conscientização. A Lisa tem 25 anos e é estudante de medicina. Ela estava na metade do curso quando sentiu que algo não estava bem. Há 2 anos procurou ajuda profissional. Me sentia cada vez mais introvertida, então eu senti que eu estava meio que me afastando do mundo mesmo. Para superar essa fase, a jovem procurou ajuda especializada. Hoje, ela está melhor, mas segue com as consultas com a psiquiatra a cada 2 meses. Eu acho que eu me aceitei, falei assim, não, eu preciso de tentar melhorar. Eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance para melhorar e principalmente procurar ajuda. A depressão não é só uma melancolia passageira, uma simples tristeza que dura alguns dias. A doença pode provocar ansiedade, insônia, falta de apetite. E isso acontece porque se trata de um distúrbio que leva a desequilíbrios químicos no cérebro, causados principalmente por oscilações hormonais. As pessoas precisam começar a compreender que a doença é orgânica, então ela existe aqui dentro do cérebro. É uma diminuição de um número de neurotransmissores que fazem a pessoa ter atividade, ter alegria, vontade. De acordo com o último levantamento do Ministério da Saúde, quase 8% da população adulta brasileira recebeu o diagnóstico de depressão por um profissional especializado. No mundo, o número de pessoas com o transtorno cresceu quase 20% nos últimos 10 anos. Entre 2015 e 2018, o Sistema Único de Saúde registrou aumento de 52% nos atendimentos e internações relacionados à depressão. Na faixa etária de 15 a 29 anos, os atendimentos mais que dobraram. Para prevenir a doença entre os jovens, o governo federal lançou uma campanha de conscientização voltada para as redes sociais.
A ideia é estimular o diálogo e ajudar a família e os amigos a identificarem os primeiros sinais da depressão. Preste atenção aos sintomas. Além do suporte dos pais, a Bruna recebeu apoio no trabalho quando foi diagnosticada com depressão. Se tivesse sido sozinha, eu não teria procurado tratamento por conta própria. Foi a empresa que me deu todo o suporte, inclusive para falar abertamente sobre o assunto, e até me indicou profissionais que pudessem me atender para eu ter um tratamento adequado para minha depressão. O Ministério da Saúde lançou uma campanha para conscientizar a população sobre o papel de cada um no combate ao Aedes aegypti. Veja só. Essa é uma convocação. O mosquito Aedes aegypti está pegando. Não é que isso pareça uma guerra, isso é uma guerra. Uma guerra que já fez milhares de famílias perderem parentes queridos. Uma guerra que já comprometeu o futuro de muitas crianças. O maior desafio não é a água parada, é você ficar parado. Porque todo dia é dia de eliminar focos do mosquito. E você, já combateu o mosquito hoje? Proteja a sua família. E ainda sobre esse assunto, a Renata Dourado tem um recado importante. Veja aí. Agora eu quero fazer uma convocação para você que está me assistindo. Uma convocação para uma guerra contra o mosquito Aedes aegypti, porque ele está pegando como nunca. Precisamos que você entre para o combate contra a dengue, a chikungunya e a zika. Doenças graves que provocam muito sofrimento em todos, como nas famílias que perdem parentes queridos, nas pessoas que sofrem por meses seguidos com as dores insuportáveis e nas famílias que viram seus bebês nascerem com microcefalia. A gente pode vencer essa guerra, mas depende da sua participação. Você é responsável por eliminar focos de água parada na sua casa, alertar seus vizinhos, avisar os responsáveis sobre lugares abandonados e com possíveis focos e ajudar o trabalho dos agentes de saúde. Só assim conseguiremos evitar mais vítimas. O maior desafio nesta guerra não é a água ficar parada, é você ficar parado, porque todo dia é dia de eliminar focos do mosquito Aedes aegypti. E você, já combateu o mosquito hoje? Proteja sua família. Saiba mais em saude.gov.br/combate a Aedes. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. E agora vamos para mais um breve intervalo e o Band Cidade está voltando daqui a pouco. O ex-vice-governador do DF, Benedito Domingos, não responde mais pelos crimes de fraude em licitações e corrupção passiva. O ex-político de 85 anos foi beneficiado por indulto e liberado da prisão domiciliar. Benedito foi condenado a 5 anos e 8 meses de prisão por fraude em licitações e a 4 anos por corrupção passiva. Os crimes foram praticados em 2008, quando ele era deputado distrital. A condenação dele somava 9 anos e 8 meses e, na prática, ele ficou preso menos da metade do tempo previsto na sentença. Os primeiros dias foram cumpridos na Papuda, mas por causa da idade avançada, ele foi beneficiado com o regime semiaberto para migrar para o regime domiciliar. Com o benefício assinado por Michel Temer, em 2017, ele foi liberado da pena. Em maio deste ano, o Supremo Tribunal Federal validou o documento com 7 votos favoráveis. A publicação foi nesta terça-feira. Olha, integrantes do Grupo LIDE Brasília, formado por empresários do Distrito Federal, se reuniram ontem para debater, entre outras coisas, o desenvolvimento econômico da capital. Uma das propostas apresentadas pelo grupo, pelo BRB, foi a facilitação de crédito. O LIDE, Grupo de Líderes Empresariais, representa 53% do PIB privado brasileiro, com 1.300 empresas nacionais e internacionais. Os integrantes do grupo se encontram periodicamente para estreitar as relações comerciais. Nesta reunião, por exemplo, foi debatida a meta do Banco de Brasília, o BRB, de aumentar a atuação junto aos empresários do DF, com ações como a facilitação do crédito para o desenvolvimento da capital e para a geração de emprego e renda na região e a revisão do Fundo de Financiamento do Centro-Oeste, o FCO. São duas as negociações. A primeira já foi a aprovação de um limite de 150 milhões de reais, em que o empresário pode apresentar a carta consulta diretamente no BRB
e, ao ser aprovado, ter os recursos liberados. Uma outra mudança que está em andamento é na revisão das regras do próprio FCO, para que todos os agentes financeiros tenham as mesmas condições do Banco do Brasil na hora de avaliar e liberar as operações de crédito. Paulo Otávio, um dos grandes nomes do setor empresarial da capital do país, esteve no encontro e se mostrou otimista com o investimento proposto pelo BRB. Eu defendo, sim, abertamente, que o banco concentre suas atividades no DF. Nós queremos gerar empregos, nós queremos aquecer a economia da cidade e, para isso, é muito importante ter um banco da cidade, genuinamente brasiliense e que aposta na cidade. O presidente Jair Bolsonaro sancionou ontem a lei que obriga agressores a ressarcirem custos do SUS decorrentes do atendimento à mulher que sofreu violência doméstica ou familiar. O texto, que já foi aprovado pelo Congresso Nacional, altera a Lei Maria da Penha para prever essa obrigatoriedade. O agressor também terá que pagar pelo uso de dispositivos de monitoramento das mulheres amparadas por medidas protetivas. E quem sabe, pensando no bolso, o homem pensa 2 vezes antes de bater na mulher, já que não tem consciência da gravidade aí desse ato. O Band Cidade Primeira Edição vai ficando por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã ao 12:30. Fique agora com os donos da bola. O pessoal está chegando. Até amanhã. Tchau.